Uma experiência que eu tive com oração em línguas foi em uma época que, há muitos anos atrás, eu estava com um colega, a gente tinha saído, e eu tive uma percepção no meu espírito, uma inquietação, uma incomodação dentro de mim. E eu me lembro que eu falei para esse meu amigo, eu disse, eu estou com uma inquietação muito grande, eu não sei o que é que está acontecendo. Mas alguma coisa no mundo espiritual está para acontecer. Eu peguei o carro, voltei para casa, pedi a esse meu amigo, olha, fica esperando um pouco aí na sala, eu vou para o quarto orar. Eu não sabia discernir, mas eu sabia da importância, da oração em línguas, principalmente nessas situações. Lembrando que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele traz as informações, ele sabe sobre o futuro. A nossa mente pode até desconhecer, mas o Espírito Santo ele conhece. E ele traz aquela incumbência, aquela sensação, aquele desejo de oração. E eu não sabia exatamente como orar. Por isso que o Espírito Santo ele nos ajuda a orar, ele ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26, porque nós não sabemos orar como convém. E ali eu me tranquei no quarto e eu me lembro que eu fiquei mais ou menos 30 minutos orando em línguas. Passei 30 minutos. Eu só parei de orar quando aquela sensação, percepção, aquela angústia saiu. E eu tive uma nota de alegria e de paz. Saí de dentro do quarto e com a convicção ali que Deus tinha ouvido a minha oração. Quem fala em línguas fala mistérios com Deus. E saí com aquela alegria. Não sabia de que era a resposta, mas sempre quando eu oro e peço a ajuda do Espírito Santo, me ajuda a orar sobre isso, Espírito Santo. Eu sempre digo, se for do propósito, do agrado de Deus, Ele me revelará sobre o que eu estava orando. Se Ele não me revelar, eu fico tranquilo, fico em paz, mas crendo que o Senhor agiu. Porque a paz é o sinalizador de que Deus agiu. No outro dia de manhã, meu pai tinha me chamado para fazer uma viagem com ele. E antes de fazer a viagem, meu pai tinha um supermercado. Ele pediu para eu fazer uma entrega de uma mercadoria. Eu saí, peguei o carro. Era uma caminhoneta na época. E eu saí e fui fazer prestar esse serviço para ele. E eu me lembro quando ele passa na beira da pista, tinha um comércio do meu primo. E de repente ele começou a gritar e eu no carro dirigindo. Parei o carro, ele foi até onde eu estava e ele foi na frente do carro e fechou o capô do carro. Ou seja, o capô do carro estava aberto. E eu não tinha percebido. E ele voltou onde eu estava e ele disse, interessante. Ainda essa noite eu sonhei com um carro subindo ali a serrinha, que é por onde eu vou, tem um local chamado Serrinha, uma subida, com uma curva de um S. E esse carro ia subindo ali, o capô se levantava e de repente acontecia um acidente. E naquele exato momento o Espírito Santo foi e me disse que a oração que eu tinha feito, eu tive a percepção no meu espírito, aquele discernimento que a oração que eu tinha feito era a respeito disso e Deus estava me dando o livramento. É por isso que é importante nós estarmos atentos, lembrando que o Espírito Santo ele pega junto conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte de orar. Eu preciso orar em línguas, eu preciso praticar. Ele pega junto comigo, mas eu preciso orar. E muitas pessoas se atrapalham nesse requisito porque elas colocam a mente para funcionar e elas acham que estão fazendo uma oração mental. Estou pensando nas palavras que estou falando. Não, de forma alguma. Nós fluímos com algo que está dentro de nós. E o Espírito Santo pega junto conosco por meio dessa oração em línguas. Então, mergulhe na prática da oração em línguas dia após dia. E você vai fluir no poder do Espírito e ter muito discernimento. Palavra de conhecimento, sabedoria são as manifestações dos dons espirituais e a revelação de Deus. Fica com Deus, que Deus te abençoe.